falou-lhes, dizendo: portanto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do tempo. Feche teus olhos, feche teus olhos. Aleluia. Soberano, soberano Deus, obrigado por nos trazer aqui diante da tua casa, diante da tua presença. Obrigado por nos fazer congregar como igreja, porque entendemos que o Senhor nos chama a estarmos aqui congregados. Hoje o Senhor tem uma palavra para nós e queremos, ó Pai, estar com nossos corações receptivos à tua palavra, à tua mensagem, ao teu querer. Fala profundamente aquilo que o Senhor preparou para o dia de noite a cada coração que está aqui. E nós entregamos ao Pai a nossa mente que esteja cativamente obediência a Ti. E que nossos olhos e nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de toda distração. Livra-nos, Senhor, de toda preocupação. Que a Tua palavra hoje seja ministrada de uma maneira profunda por meio do Teu Espírito Santo. Que ela seja como espada penetrante que chega até os nossos ossos. Que ela possa produzir o seu fruto. Que ela possa produzir o seu querer em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, faça o teu querer, faça a tua vontade. Traga sobre nós aquilo que o Senhor preparou para o dia de hoje. Como igreja, nós nos rendemos diante da tua presença. Como igreja, nós nos submetemos à tua palavra, ao teu poder, à tua excelência. E que hoje seja um dia de renovo. E que hoje seja um dia de fortalecimento. E que seja um dia em que o Senhor vai nos despertar de um sono, vai nos despertar de um comportamento, vai nos despertar de uma atitude, alguma coisa, ou um pensamento, mas que hoje o Senhor nos leva a compreender a Tua perfeita, agradável vontade. E nós oramos como igreja, clamando pelo Teu agir, pela Tua manifestação, todos os dias sobre a nossa vida, todos os dias sobre o Teu povo. Cura, sara, transforma, renova, fortalece, Senhor, cada coração que está aqui.
Senhor é bom. É a tua graça, é a tua palavra, é a tua mensagem que nos trouxe, que nos dá a vida. A tua palavra disse: conhecereis a verdade e seremos libertos. É a tua palavra que nos libertou. É a mensagem da cruz que nos trouxe hoje nesse dia. É a mensagem da cruz que nos faz sentar sobre essas cadeiras. É a mensagem da cruz que me faz estar aqui, anunciar a tua mensagem para as outras pessoas. Nós somos gratos por essa palavra viva, e nós somos gratos, e essa palavra não passa e jamais passará, e que ela continua sendo lançada como semente em terras férteis, e nós sejamos esses enviados do Senhor para anunciar, para deixar cair essas sementes que dão vidas, essa semente que transforma, essa semente que orienta, essa semente que guia, essa semente que transforma, essa semente que liberta, e nós sejamos os mensageiros do Senhor, e que a tua igreja viva o líder em todas as áreas da sua vida. E que o Senhor, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, que o Senhor nos usa como mensageiro, seja ela anunciar, seja ela no viver, mas que nós como igreja sejamos os mensageiros dessa palavra nossa, essa palavra viva, essa palavra mais doce do que favo de mel, e que nossos corações se alegram em partilhar a mensagem da cruz. E nós te agradecemos e te bendizemos, Yahvé. Obrigado por esse momento nosso. E nós cremos que o Senhor vai falar fortemente. E nós oramos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Você que crê diz amém. Aleluia. Pode tomar o teu assento. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Vou correr rapidamente Atos dos Apóstolos para associarmos aqui a nosso texto-chave. E o verso, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, igreja. Amém. Queridos, hoje é o terceiro domingo e nós estamos a falar de um assunto muito importante, que é a grande comissão, que é o ID, que é o anunciar. E nós ouvimos que o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos a falarem, a anunciarem a palavra de Deus. E eu quero analisar com vocês alguns pontos que o Senhor fez eu enxergar mediante a meditação, mediante a preparação para o dia de hoje. Mas antes, eu quero dizer que a grande comissão é o chamado para todos os crentes. Aleluia. A grande comissão é para todos aqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador. Eu e você somos as pessoas mais preparadas para anunciar a mensagem. Amém? Amém. E quando se fala de grande comissão, quando eu fiz um período da teologia, tem uma cadeira que é a missologia, que fala sobre esses assuntos, que trata sobre a grandeza, a expansão do evangelismo. E temos alguns pontos
que eles falam que a grande comissão, ela está para todo mundo. E dentro da grande comissão, alguns elementos que sustentam o líder, alguns elementos que fazem parte da grande comissão. Primeiro é que nós precisamos quem vai. Dentro do pacote, precisamos aqueles que estão disponíveis para anunciar a mensagem de Deus. Mas dentro desse pacote, tem pessoas que se levantam como atalaia para orar, para pedir a manifestação de Deus, para que a mensagem chegue até os confins da terra. Aqueles que oram dia e noite, aqueles que gemem pelos novos convertidos, clamam ao Senhor: Pai, levanta, e a tua mensagem chega àqueles que ainda não receberam, que alcance outros povos. Tem pessoas nesse exato momento, dentro da grande comissão, dentro daquele pacote enorme, nesse exato momento, tem igrejas, tem movimentos que estão a orar para que o Evangelho, para que a palavra de Deus chegue até ao fundo. Aleluia! E dentro do pacote da grande comissão, tem aqueles que o Senhor levanta, para financiar a grande comissão. Tem pessoas que trabalham arduamente para pagar os missionários para irem para a África, para ir para a Índia, para ir para os países em que a palavra não chega. Pagam o transporte, a passagem, pagam a estadia. Pessoas que pagam o preço para que a mensagem chegue até as outras pessoas. E eu, há tempos atrás, levei alguém até o novo aeroporto, estava perguntando como é que custa a passagem doméstica. Até a passagem doméstica está quase 1 milhão. São 700 a 800. Alguém pega quase 2 milhões, envia 5, 6, 7, 8 mensageiros para levar a boa nova. Tanto que vai, tanto que intercede, tanto que financia. Ambos fazem parte do pacote da grande comissão. Eu não sei qual é a tua inclinação, mas onde o teu coração tem apertado, onde você tem se sentido ser movido mais, aí o Senhor tem te chamado para fazer parte da grande comissão. Aleluia. Amém? Eu gostaria só de deixar isso. Amém? Não é que anuncia que é maior do que o intercede. Não é que intercede que é maior do que financia. Se faltar só um, ninguém sai de Malange para o alto. Amém? Se faltar intercessor que gera um ambiente espiritual, para que quando o missionário chegar lá, haja uma autoridade para anunciar as boas novas, não haverá expansão. Tanto que anuncia, o que intercede, o que financia, todos fazem parte da grande comissão. Você tem feito alguma coisa? Eu sei. Você tem feito alguma coisa. E o Senhor te chama. Ele testifica isso, para que a mensagem continue a chegar a todo mundo. Aleluia! Mas, na verdade, qual é a instrução para a grande comissão? Qual é o comportamento que nós devemos ter dentro dessa palavra grande comissão? Qual é o elemento-chave da grande comissão? Aleluia! E vamos ler mais uma vez as Sagradas Escrituras. Mateus, o capítulo 28, o verso 16, desculpa. O verso 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus havia designado. Enquanto viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aleluia!
Mas alguns duvidaram. Queridos, enquanto nós paramos para preparar, no primeiro domingo o pastor Clint falou rápido o que quer dizer Galileia, e eu fui um pouquinho mais a fundo. Queridos, se Jesus, por que Jesus deu aos discípulos para irem para a Galileia? Depois da conversa de Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 15, Jesus fala a Maria, as Marias que estavam lá, vão e dizem aos meus discípulos que vão a Galileia. Queridos, a Galileia é uma região de Israel, está no norte próximo do rio, do mar da Galileia. E ela é uma região de Jerusalém mais pobre, onde há miséria, onde há pobreza. Aleluia. E eu comecei a pensar da seguinte maneira: o que isso quer dizer para nós? Por que Jesus precisava levar os discípulos no lugar de miséria, de pobreza? Porque Jesus queria trazer antes do ide. Prestam atenção de onde vocês saíram, quem vocês eram antes do ide, onde eu vestirei, onde que vocês faziam, o que vocês agora vão fazer. Eu penso, criando assim um cenário, eles a chegarem, começaram a ver onde eles estavam, começaram a ver o estilo de vida que eles tinham, começaram a ver aonde eles estavam, na miséria, na pobreza, sem esperança, sem discernimento, sem fé. Começaram a olhar o estado pecaminoso que eles eram. Então, queridos, nós, antes de anunciar, você precisa refletir. Para você entender a importância do anunciar, você precisa refletir aonde você está e aonde você saiu. E quem causou essa transformação? Qual foi o elemento chave que te libertou da situação em que você estava e que te permitiu avançar aonde você está? Aleluia! Amém? Então os discípulos olharam: nós éramos miseráveis, pobres, sem esperança, mas Cristo chegou sobre a nossa vida e nos deu a luz. E Jesus, sabendo disso, Jesus sabia o que estava fazendo, e eles adoraram o Mestre, reconhecendo que é o Senhor. Prostraram-se diante da presença do Senhor, adoraram o Mestre, adoraram com alguma dúvida, mas adoraram o Mestre. Aleluia! Queridos, você e eu, você sabe o que eu estou a falar. Você sabe o que eu estou a falar. Você não estava, se não fosse a mensagem da cruz, você não estaria aqui. Hoje vocês estão a brilhar, lindos, sorriso no rosto, com esperança, com a certeza do amanhã, porque vocês gozam da mensagem da cruz. Você só vai isso assim. Por isso que alguns não vão. Então, o meu primeiro ponto é: a grande comissão, ela tem uma história. Você tem uma história e precisa anunciar essa história. Paulo, ao se testemunhar numa das suas acusações, o juiz olhou para Paulo e disse: Paulo, quase me convencesse com a tua história. A mensagem da cruz, ela é carregada de história. Aleluia! Então você e eu soubemos onde saímos. E Jesus está a pedir para você e para mim: leva esta mensagem. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o capítulo 19 diz o seguinte. O capítulo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Depois dessa reflexão, Jesus falou com eles, Jesus conversou com eles e disse: agora, filhinhos, vão, façam discípulos, vão e façam discípulos. Vou repetir: vão e façam, vão e façam, vão e façam, em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Começamos o nosso assunto. Queridos, a grande comissão não é pra. Jesus está a falar qual é o comportamento daqueles que vão ir. A grande comissão não é vão, anunciam e façam discípulos. Então a grande comissão precisa de discipuladores. Esse é um assunto grande. A grande comissão ela é feita por discipuladores, aqueles que pegam pessoas e discipulam, orientam. Então, queridos, o que é discipulador? É aquele que faz discípulos. E eu, a pesquisar, eu me senti um pouquinho mal pela definição. E ele disse: discipulador é aquele que faz discípulos. E disse: simples assim. E ele colocou no fim: simples assim. Olha, tudo bem, pode só colocar discipulador é aquele que faz discípulos e acabou. Por que colocar simples assim? Porque é assim. Aleluia. Discipulador é aquele que faz discípulos. Discipulador não prega só, não anuncia só, é andar junto. Aleluia. É andar junto, corrigir essa pessoa, é ensinar essa pessoa e mais, e ser exemplo desta pessoa. A grande comissão está a carecer de discipuladores, aqueles que ensinam, aqueles que andam com as pessoas e aqueles que são exemplo das pessoas. Nós anunciamos e viramos as costas. Nós anunciamos e viramos as costas. Mas a instrução não é essa. Vão, façam isso. Anunciam e façam o que? Discípulo. A grande comissão, ela é feita por discipuladores. Aleluia. Amém? Jesus foi o maior discipulador. Pegou 12 caras normais, estranhos. Se já me viu lá no céu. Quando veio na terra, foi a primeira vez que viu essas caras. Amém? Pegou essas pessoas, andou com ele 3 anos. 3 anos andou com essas pessoas e ensinou essas pessoas na prática. Na prática. Jesus veio montar um grupo fofinho, porque ele sabia o que está a fazer, porque ele sabia que só a grande comissão na passagem de testemunho. Eu quero que isso avança, mas sozinho não consigo. Pegou 12 caras estranhos e começou a ensinar aquilo que ele quer que eles sejam. E passou para os 12.
E esses 12 que aqui nós vimos, que ele está falando, vão e façam discípulos. Aleluia! Discipulador não cria fãs. É aquele que querem todo mundo junto deles. Discipulador não cria fãs. Sabe o que é que o discipulador faz? Querem saber? Quem quer saber? Quem quer saber? Discipulador cria outro discipulador. Aleluia! Discipulador dizendo cria outro. Belmiro, cria outro. Lucas, cria outro. Cria outro, cria outro, cria mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Isso, é isso. A grande comissão está centrada no criar mais um. Aleluia. Não é brá. Anunciou, virou as costas. Anunciou, virou as costas. Não, a instrução é: ide, fazei discípulos. Aleluia. É verdade. O discipulador não larga o aluno depois da aula. Amém? O discipulador, ele replica aquilo que ele aprendeu ao aluno. Ele replica ao aluno. Aleluia. Então, queridos, só para nós entendermos, meu jovem Hélio, abra comigo primeira carta de João, o capítulo 1. Aleluia. Glórias a Deus. O capítulo 1 diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, a quem contemplamos com nossas mãos e apalpamos a respeito da verdade da vida e da vida, manifestou-se em nós. Manifestou-se em nós e vimos dela e testemunhamos dela, e vocês, para que vocês também tenham a mesma vida com ele. Amém? O discipulador está a dizer: o que nós vimos, o que nós aprendemos, o que nós palpamos, é isso que nós estamos a replicar. Amém? Nós não estamos a trazer algo novo. O que Jesus nos ensinou, nós estamos a ensinar para vocês. Para quê? Para que do mesmo jeito que eu tenho a comunhão com Ele, você também tenha. Discipuladores. A grande comissão é feita por discipuladores. Aleluia. A grande comissão não é sobre quantidade. É também, mas é sobre qualidade. Qualidade. Fazer bem. Cuidar bem. Aleluia. Jesus, antes de subir ao céu, está a deixar essa instrução: façam discípulos. E queridos, mas a grande comissão não é só feito por discipulador. Só existe discipulador se existir discípulo. Aleluia! E a Bíblia está a dizer, vamos voltar de novo lá no teu Mateus. Aleluia! Glórias a Deus. O verso 20 está a dizer o seguinte: ensinando
as coisas que tenho ordenado a vocês. Aleluia. Para só nesse ponto aí. Ensinando a guardar as coisas que tenho ordenado a vocês. Queridos, os discípulos eram discípulos. Jesus a subir está a deixar a capa, a responsabilidade aos discípulos. Mas eles passam do nível para outro. Eles saem de discipulado, de discípulos para discipulador. Amém? Mas vamos regressar um pouquinho no discípulo. Amém? Como discípulo, eles aprenderam. Amém? Como discípulos, eles andaram. Então, queridos, o que é ser discípulo? Nós temos uma definição já bem conhecida, mas eu trouxe aqui algo para só ajustarmos mais um pouquinho. Aleluia. Discípulo é o aluno que vive com o mestre. Amém? Amém. Discípulo é o aluno que vive com o mestre, que aprende tudo com o mestre, seja materiais ou não só. Amém? Queridos, discípulo é aquele que está disponível a aprender, que quer aprender, que senta para ouvir. É aquele que anda atrás do mestre. Aleluia. E há 3 pontos que eu gostaria de tocar nesse ponto de discipulado. Primeiro discípulo não é só quem vai à aula, é quem vai à aula é quem escuta, anota e pergunta e aplica. Aleluia. Discípulo não é só quem vai à aula, é quem anota, pergunta e aplica. E nós temos deixado de ir para a aula. Nós temos os nossos EBD. Ninguém vem para a aula. Os que vêm estão na paz do Senhor. Nós temos o nosso culto de ensino e ninguém vem na aula. O que vem está na paz do Senhor. Mas os discípulos paravam para aprender. Amém? Amém. Paravam para ouvir o mestre. Aleluia. A grande comissão é feita por discípulos. Porque são discípulos que vão replicar, que vão dar a sequência. E se nós não aprendermos a sermos discípulos, vamos passar o quê? Vamos dar o quê? Não aprendemos. E a Bíblia diz: o que recebi do Senhor, isto então, e nós acabamos de ler João. Ei, nós estamos a ensinar a mesma coisa. Amém? O que nós paramos para ouvir é que nós estamos a ensinar para vocês. Aleluia. Amém. 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 Glórias a Deus. A Bíblia diz que todos os discípulos de Jesus andaram com ele 24 por 24 ao dia. Aleluia. Eu acho que a nossa realidade é diferente, mas sim, é possível fazer isso um pouquinho. Nós, se queremos aprender, nós damos um jeito. Nós incomodamos o WhatsApp. Soubemos o dia de folga do nosso líder. Líder, você que está em casa, já estou aqui na tua porta. Amém? Preciso de aprender sobre isso. Preciso aprender sobre isso. Amém? Nós fizemos o que? Estágio. Nós vamos para lá, certo? Porque nós queremos aprender sobre isso. Queremos ter prática disso. E é a mesma coisa. Se nós queremos aprender, nós vamos e cutucamos até que nos dê liberado. Aleluia. Amém. Então a grande comissão, querido, se não houver discípulos que param para aprender, não vai haver sequência para as outras pessoas. Não vai haver mensagem
mensagem para anunciar depois do culto. Não vai haver mensagem para anunciar depois, quando nós encontramos alguém perdido nas drogas, quando nós encontramos família destruturada. Não vai haver mensagem, porque você e eu não paramos para aprender. Não paramos para ouvir as outras pessoas experientes a explicar os estilos de vida a respeito de como sobreviveram, de como superaram, de como avançaram, de como cresceram. Vocês não param. E a Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo, diz: Timóteo, você viu os meus sofrimentos. Você acompanhou a minha trajetória, sabe o que eu tenho passado por causa do Evangelho de Cristo. Então, Timóteo, permanece. Não tem discípulos, não tem grande comissão, não tem. Vamos falar coisa que nos agrada. Há uma sequência, há uma mensagem, há um padrão que é passado há 2000 anos atrás e não muda. A mensagem é a mesma. E o dono da mensagem disse: os céus e a terra passarão, mas jamais passará a minha palavra. A mensagem é a mesma. Discípulos, sejam discípulos. Aleluia. O discípulo imita o mestre. O discípulo quer ser parecido com o seu mestre. Se o mestre é honesto, o discípulo aprende a ser honesto. Se o mestre chuta bem com o pé esquerdo, o discípulo treina para chutar igual. Aleluia. Discípulo é aquele que está sensível a aprender. Aleluia. Então que nós devemos estar nessa posição de discípulo. Aqueles que devem querer aprender mais. Aleluia. Jesus disse aos seus discípulos: vão. Antes do líder, Jesus é um discipulador terrível. Jesus está dizendo aos seus discípulos: ei, o discípulo, já para deixar claro, o discípulo não é maior do que seu mestre. Amém? Porque nessa fase em que nós nos encontramos, nessa estação que nós encontramos, os discípulos querem ser maiores do que os mestres, querem dar mais show do que os mestres. Abre a Sagrada Escritura, o capítulo Lucas, o capítulo 6, o verso 40. Queridos, Lucas, o capítulo 6, o verso 40. Aleluia. A Bíblia diz o seguinte: discípulos, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu. Aleluia. Deixa eu só te contar um segredo. Talvez o teu mestre quer que você seja como ele, mais nada. Amém? O mestre quer que o seu discípulo seja parecido com ele, porque esta é a lei, para que haja sequência, alguém que faz as mesmas coisas. E Jesus ensinou aos seus discípulos: eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Eu quero que vocês andam como eu andei. Eu quero que vocês façam do jeito que eu fiz.
diz: eu quero que vocês se comportem do jeito que eu se comportei. O discipulador quer que o discípulo se torne parecido com ele. Amém? Eu quero ter um igual a mim. A ideia é mesmo essa. Cristo quer que eu e você sejamos igual a Ele. A ideia é mesmo essa. Nem mais, nem menos. A ideia é mesmo essa. Amar o seu próximo como a si mesmo. Do jeito que eu vos amo, amo os outros. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus vai deixar mais uma instrução fofinha aos seus discípulos. Meus discípulos, amem-se uns aos outros, do modo que eu os amei. E nisto o mundo saberá que vocês são meus. Aleluia! Discipulador, discípulo, é mesmo isso que o mestre quer. Não inventa história. Não tem história. É mesmo isso que o mestre quer, que você seja igual a ele. Amém. Isso faz parte da grande comissão. Aleluia. Ei, e discípulos verdadeiros não ficam recebendo. Só recebe, só recebe, só recebe. Os discípulos verdadeiros são aqueles que multiplicam e repartem aquilo que aprenderam com as outras pessoas. Já estamos a entrar na parte da sequência. Só para não falar com o pastor, 2 de Timóteo, capítulo 2, o verso 1 e 2. Olá, queridos, vocês estão prestando atenção na sequência? Eu só abri a Sagrada Escritura porque eu me permiti aprender. No culto antepassado, alguém lindo chegou para mim e disse: pastor, eu acho que o pastor, quando tiver a recitar os textos bíblicos, seria bom falar o livro e o versículo, porque tem pessoas que não tem noção. Às vezes o pastor vai falando e fica só assim. Eu disse: ok, tá bom. E quando eu preparava a minha ministração, essa voz batia assim: este assunto tem a ver com a palavra X. Aí eu ia colocar, aleluia. Eu permiti, ou seja, naquele momento ele era discipulador, e eu era o discípulo. Aprendemos todos os dias. Aleluia. Eu vou abrir a Sagrada Escritura. Aleluia. Glórias a Deus. E diz a palavra do Senhor: enquanto você, meu filho, fortifique a sua graça, fortifique-se na graça em Cristo Jesus, em que você ouviu de mim, na esperança de muito testemunho. Isso mesmo transmite aos homens fiéis, idôneos para instruírem os outros. Aleluia. É sequência. Continua a replicar, continua a passar para as outras pessoas. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Ei, então, pastor, para ti o que é a grande comissão? A grande comissão de sequência. Passa e passa. Passa e passa. Passa mais. Continua passando. Já passou? Passa outra vez. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Louva o Senhor com as tuas palmas. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Ei, e quando eu parava, ai, Senhor, tenha misericórdia de mim.
Se nós não afinarmos esse botãozinho, não vamos chegar naquilo que é o objetivo. Discipulado. A grande comissão, ele banha no discipulado. Ele banha dentro do discípulo. E nós entendemos que cada parte tem a sua importância. Então, vamos juntar os dois. Discípulo, discipulador e discípulo. Queridos, a grande comissão, ela é sequência por meio ao discipulado. Aleluia. Então, o que é discipulado? Essa é uma boa parte que eu amei. Discipulado é o processo interno de formar discípulo. É a escola e o andar junto. É ensinar e andar com esta pessoa. É evangelizar e acompanhar esta pessoa. É anunciar e estar com esta pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Se o discípulo é o aluno, o discipulador é o quê? É o professor. Então, o discipulado é aula, trabalho e convivência. Amém? Amém? Discipulado é a aula, o ensino, o que você está a fazer e a convivência. E nós estamos no processo de discipulado. Eu presto bem atenção. Eu, quando estou no meio de pessoas, eu ouço muito. Não falo muito, porque quando eu saio daquele meio, vou no meio que eu falo mais. Amém? É tática. Aí no grupo, tem um grupo muito fofinho que a gente conversa muito, muitos assuntos. Depois quando eu saio daquele meio, vou no meio que eu sou o boss. Tem um meio que você mingua. Tem um meio que você tem que saber jogar. Onde você tem mais conhecimento. E um meio que você não tem muito conhecimento, pausa. Ouve. Alguém disse assim muito, algo assim bem sutil que eu peguei e coloquei no meu cofre de conhecimento. E ao narrar ele disse: vocês têm sido testemunho e exemplo para nós. Eu disse: é isso que o mundo quer ver. É isso que os discipulados, que a vizinhança, que o teu vizinho quer ver. Que você seja o exemplo aonde você está. Aleluia! Então, queridos, eu quero dizer que discipulado é relacionamento. Não é um curso de 2 horas que já está. Vamos ter treinamento de Y. Vamos fazer não sei o que. Não. Ele é um processo contínuo. Amém? Jesus passou 3 anos vivendo, comendo, chorando, rindo com seus discípulos. E os discípulos aprendiam como ele tratava as pessoas. Aleluia! Ei! Não é um curso, 2 horas treinamento, 7 passos para ser um bom líder, 7 passos para ser um bom discipulador. Não! Eu preciso ver na prática. Eu preciso ver o meu líder a levantar. Eu preciso ver o meu líder a baixar. É tipo um pai que ensina o filho a andar de bicicleta. Filho, agora segura. Agora larga. Caiu, levanta. Isso é discipulado. E você quer, falou, a pessoa vem, cresce espiritual e vai. Eu Gideão da tribo, não sei se é ninguém, não aprendeu, não deste, não preparaste. Quando ele caiu, você não estava lá. O que isso acontece? O inimigo vem, não se sente acolhido, para 360 graus para fora.
Você não anda assim? Você anda assim? Ah, não, você não anda assim. Porque você conhece. Aleluia! Você conhece. E vocês ficam achando que eu sou chato quando amassa mente batom diferente a cada domingo. Quando a mamãe Mariana aplica as unhas, vejo o acorde das unhas do domingo passado, gasta muito dinheiro nas unhas. Quando vocês compram tênis novo, né? Tênis novo. Tem uma fase que a Laura comprou 2 tênis novos, quase no mesmo momento. Eu disse, essa tem dinheiro. Você tem dinheiro, miúda? E dia seguinte também pedi, pastor, me dá só 500 para me ter saudade. Eu vou te dar, você está gastando dinheiro, meus calçados estão pedindo dinheiro. Isso é um processo. Queridos, não tem outra forma. Quem tem uma outra forma? Por favor, passa para mim. Esse é um processo. E se nós queremos gritar grande comissão, entenda isso. Você precisa ser discípulo para se tornar discipulador. Amém. Aleluia. Amém. E queridos, para não falar que o pastor está a falar sem abrir a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, né? Deuteronômio, o capítulo 6, nosso decreto. Só o verso 6 e o 7. Aleluia. E vocês vão decretar só nos nossos dois. Aleluia. Irmão em Cristo já. O verso 6. Mas esse é um irmão em Cristo. 6. Aleluia. Amém? Eu vou, vocês vão ler comigo. 6, querido, em Cristo, irmão. Não me atrapalhe a minha administração. 6, meu Deus. 6. Desculpa, não falei 6, né? Aleluia. Estas palavras e hoje estarão no teu coração. Amém. Continua. E as ensinarás. E delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Aleluia, uma salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. E depois disso já não tem outra fórmula. Depois disso já não tem outro jeito de ensinar. Mas, pastor, alguns vão ensinar sentado, alguns vão ensinar em suas casas, alguns vão ensinar andando, alguns vão ensinando caminhando, ao deitar-te, alguns vão ensinando pelo WhatsApp, pelo carro, alguns vão ensinando. Mas a forma é esta: relacionamento. Amém. Queridos, e quando eu olhava isso, eu não sei se o velho está aí, bateu uma saudade. Antes de ir aí, bateu uma saudade. Eu lembrei no tempo passado, Lucas, Belmiro, Exildo, Hamilton, nós ficávamos até 0 da manhã a conversar. Exildo chegava com a guitarra dele, Belmiro chegava com a guitarra dele, que toda, eu estou em casa, então me chamar para vir na igreja. Amém? Eu estou em casa, eu estou pensando no Hamilton, estou pensando na conversa picante do Lucas, eu estou extasiando, estou indo na igreja, não tem culto, mas eu estou até com os irmãos com o relacionamento. Aleluia! E para nós, para nós, essa geração parou com essa forma, como dizem, oral, tradicional de passar
a mensagem. E essa é a forma certa. Querem ter cheia, rica, discípula. Acompanhe as pessoas. E Jesus disse, deixou bem claro: façam discípulos. Façam discípulos. E queridos, não há nada prazeroso do que fazer parte do processo de crescimento de uma pessoa. Amém. Amém? Eu disse, bateu a saudade, mas depois lembrei, eu e o pastor Quinito, nós ficávamos a conversar até as 22, 23, no telefone ele chama, era pastora, pergunta onde você está. Aí às vezes quando ele não atendia, ligava para mim e ele saía, começava, quando nós pegávamos para trabalhar, não terminava, bateu aquela saudade, e eu disse, isso! Se nós passamos isso, eu passo, você passa, e nós vamos ter a igreja viva do jeito que o Senhor quer. Aleluia! E querido, e não há maior prazer, se calhar o pastor Quinito veio o Rui aqui a ministrar com excelência, com qualidade, com dedicação. Não há maior alegria isso. Sabe quem fala isso? Essa é a sequência. E João, nos últimos dias da sua vida, escreve a última carta, dizendo umas palavras doces, maravilhosas. Terceira de João, faz favor. Terceira de João. Estamos a encerrar. O Senhor tocou muito forte. Rui, que grande comissão mesmo, sim. Que mesmo avivamento, sim. Olha no texto, está lá os pilares da grande comissão. Olha bem o texto, está lá a chave para a grande comissão. E João entendeu isso. Todos os discípulos de Jesus entenderam isso. E todos eles se comportaram desta maneira. Paulo e Silas se separaram, sabe por quê? Porque quando Paulo queria voltar para ver os obreiros, os irmãos que eles anunciaram a mensagem, Silas disse, não, vamos por aqui. Paulo disse, não, eu preciso voltar. Não, vamos por aqui. Silas, você vai daqui, eu vou voltar lá. Preciso ver como é que estão os meus irmãos que eu anunciei a mensagem. Como é que eles estão a se desenvolver? Como é que eles estão a crescer? O que é que eu devo acrescentar para eles? Amém. E João também tem esse mesmo sentimento. E disse ao amado, peço a Deus que todo o coração que você esteja bem, que esteja de boa saúde, assim como vai a sua alma. Fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho que você é fiel na verdade, vivendo com a verdade. Não tem maior alegria do que esta, de que ouvir que os meus filhos, não há maior alegria do que ouvir que os meus filhos são de acordo à verdade. Não há maior alegria que isso. Eu vou encerrar questionando Lucas, quem está tocando baixo como você? Exildo, quem faz o solo que você faz? Melícia, quem faz o melisma que você faz? Quem faz? Você
vocês saírem, se vocês estarem ocupados, quem vai fazer? E quando nós não refletimos nisso, nós não estamos a andar naquilo que é a visão que Deus quer. A grande comissão não é brá. A grande comissão é discipulado. A grande comissão é discipulado. Pastor Rui, o que é a grande comissão? Sequência. Sequência. As coisas que você aprendeu, passa. E que o Senhor, na sua graça infinita, nos faça compreender que a sua verdade é verdade. E que já não há outra verdade além da verdade desta verdade. E depois dessa verdade só existe uma verdade, que é a verdade, que é a palavra do Senhor. E que todavia sejam discipuladores. E que todavia sejam discípulos. Feche os olhos. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom. Aleluia. Que você passe a refletir, que você aleluia. Que o Espírito Santo venha falar em nossos corações. Como é que nós temos nos posicionado nessa grande comissão? Como é que nós temos andado nessa grande comissão? Nós fomos chamados para ser a réplica, para ser o imitador de Jesus. Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. E hoje nós queremos nos render diante da tua presença. Queremos nos render diante da tua presença e dizer: nós queremos ser semelhantes a ti. Nós nos tornamos discípulos que estão sedentos por você, que querem aprender mais, mais para servir melhor, que queremos aprender mais para servir melhor. Oh Senhor, vem incomodar os nossos corações. Não nos deixe andar no nosso eu, no nosso ego. Não nos deixe andar na nossa própria vontade. A tua palavra diz: aquele que está em Cristo deve pensar do mesmo modo que Cristo pensa. E Cristo pensa que nós devemos anunciar, discipular e cuidar das outras pessoas. E a nossa oração é essa: nos dá a tua compaixão, nos dá a tua compaixão pelas almas, nos dá a tua compaixão pelas vidas, e nos dá um modelo de cuidado, e nos dá um modelo de entender, de acompanhar, e nos dá a paciência que o Senhor teve com os seus discípulos, e nos dá a paciência de nós ouvirmos a mesma história hoje, amanhã, depois de amanhã. Nos dá a paciência lutar com a luta do nosso irmão. Oh Senhor Jesus, queima nossos corações, e que o fogo de Deus, pelas almas, por vida, por cuidado, esteja em nossos corações. Não nos deixa cair na mesmice, que anunciar a palavra, está tudo bem, pelo menos fiz a minha parte, o Senhor entende, o Senhor não quer que você faça a tua parte, o Senhor quer que você cuida de vida, o Senhor quer
posso, porque vocês ainda são bebê na fé. Eu preciso dar mais leite, mais leite. Oh Senhor, sonda nossos corações. E olhamos diante da tua presença.